Quando algo que não é nosso é confiado em nossas mãos, via de regra, teremos que prestar contas disso. Você já participou de algum acerto de contas? Jesus estava indo a Jerusalém para os últimos acontecimentos do seu ministério. Como havia uma expectativa equivocada de que o reino de Deus iria se manifestar imediatamente, Jesus propôs uma parábola. Algo realmente muito extraordinário iria acontecer em Jerusalém, mas seria muito diferente daquilo que as pessoas imaginavam. A parábola das 10 minas iria ajudar a corrigir essas expectativas equivocadas. Jesus utilizou-se de uma situação política da época para ensinar a respeito do seu reino. Na época, quando um governador de uma certa região iria assumir o governo, precisava ir a Roma para ter seu reino confirmado pelo imperador. Isso podia levar algumas semanas ou até meses até que o governador voltasse para de fato assumir o seu reinado. Na parábola de Jesus, um homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino. Esse chama 10 de seus servos e confia a cada um deles uma mina, que era uma moeda daquela época. Os servos desse homem nobre receberam a ordem de negociar, tendo para isso bastante liberdade, mas sabendo que, no devido tempo, teriam de prestar contas da sua atuação. Quando o rei retornou e convocou os seus servos, alegrou-se com a fidelidade daquele que ganhara outras 10 minas. Elogiou-o pela sua diligência e sabedoria, chamou-o de bom e o recompensou, fazendo-o responsável por 10 cidades. O segundo servo, após mostrar suas 5 minas adicionais, recebeu proporcionalmente a mesma recompensa, sendo colocado como responsável por 5 cidades. Porém, o terceiro servo, ao devolver apenas a única mina que tinha recebido, foi condenado e considerado um servo inútil. O rei não ficou nem um pouco satisfeito com o descaso desse servo e age agora como um juiz julgando o servo com base nas suas próprias palavras. Se pelo menos o servo tivesse considerado a possibilidade de depositar o dinheiro no banco, mas nem isso ele fez. Prontamente o rei chamou de mau, querendo dizer que o servo era incompetente, incapaz e inútil. Também retirou a mina desse terceiro servo e a entregou ao primeiro. Agindo assim, o rei deixou claro que seu relacionamento com o terceiro servo estava definitivamente acabado. Observando a parábola de Jesus, nós podemos aprender algumas coisas interessantes. Em primeiro lugar, há uma ordem. Façam esse dinheiro render. Essa é a ordem do rei ao colocar uma mina na mão de cada um dos servos. Uma outra tradução diz: negociai. A segunda observação é que há uma certeza: o rei voltará. Na mesma ordem do rei, ele afirma: façam esse dinheiro render até a minha volta. Poderia até demorar, mas a volta do rei era certa. E em terceiro lugar, há uma crise, o acerto de contas. No dia em que o rei voltou, chamou um por um dos seus servos para saber o que cada um tinha feito com o que havia sido colocado nas suas mãos. Ao analisarmos a analogia feita por Jesus para ensinar aos seus discípulos que o seu reino ainda não iria se manifestar de forma completa naquele momento, mas que ele precisava ir até o Pai para tomar posse definitiva do reino e então voltar, podemos perceber estes mesmos 3 detalhes. Há uma ordem. Façam esse dinheiro render. Ao partir desse mundo, Jesus deixou uma ordem aos seus discípulos: ide fazer discípulos, ide pregar o evangelho a toda criatura. E para isso colocou nas mãos de cada um dos seus servos a palavra de Deus, os dons, habilidades e recursos. E disse: negociai, façam esse dinheiro render. Mas também há uma certeza: o rei voltará.
Assim como na parábola havia a promessa da volta daquele homem nobre, a Bíblia está cheia de profecias sobre a volta de Cristo. Havia centenas de profecias sobre a primeira vinda de Cristo e todas se cumpriram. Assim você pode ter certeza de que as profecias sobre a volta de Jesus também se cumprirão. Pode até demorar, mas a volta de Cristo é certa. Em terceiro lugar, haverá uma crise, o acerto de contas. Quando Cristo voltar como Rei soberano, chamará um por um de nós, seus servos, para saber o que fizemos com o que Ele colocou em nossas mãos. Os dons, as habilidades, o tempo, os recursos, as oportunidades, as influências. Sim, teremos que prestar contas de tudo. O que você terá em suas mãos para apresentar ao Rei Jesus no dia em que Ele voltar? Você estará entre aqueles que enterraram o que lhes foi confiado? Ou entre os que dirão com alegria, Senhor, a tua mina rendeu outras 10?